O Salmo 55 faz parte do livro 2 dos Salmos. Os Salmos são um livro que no hebraico se chama Tehillim. Tehillim se escreve Tehillim. Tehillim significa louvores. Os Salmos são um livro que traz, em sua grande parte, cânticos que o povo hebreu canta nos seus cultos públicos. É por isso que, no hebraico, o nome do livro é Tehillim, significa louvores. Mas isso não quer dizer que esses louvores sejam necessariamente de alegria. Existem no meio desses louvores muitas orações. São orações que foram escritas por muitos autores, principalmente pelo rei Davi, e que foram entregues para o mestre do louvor do templo, que ficava encarregado de traduzir aquelas orações em cânticos. Muitos desses cânticos eram cantados com instrumentos de cordas, outros tinham uma certa melodia, e cada salmo, no título, no texto original, traz uma informação a respeito da característica daquele salmo. Por exemplo, o Salmo 55, quando nós vamos no texto massorético, que é o texto original, ele tem um título. Aqui está o título do Salmo 55 no texto massorético: Para o mestre de canto, com instrumento de cordas, um cântico de Davi. Esse é o título que aparece no Salmo 55, no texto hebraico original. Então, daqui nós podemos concluir que esse Salmo 55, ele era destinado para o mestre do canto, ou seja, era para o responsável pelos louvores no templo pegar esse salmo e fazer uma música, colocar uma melodia para que ele pudesse ser cantado nos cultos públicos, e ele deveria usar instrumento de cordas. Está aqui: para o mestre de canto com instrumento de cordas, um cântico de Davi. E quando está escrito um cântico de Davi, está mostrando que o autor desse salmo foi o rei Davi. Na Almeida, esse título está assim: Súplica de um aflito traído por um amigo. Porque o Salmo 55 fala a respeito de uma traição. Davi fala no Salmo 55 sobre esse assunto, sobre a traição de um amigo. Voltando para o Salmo 55, nós podemos ver que ele começa este salmo fazendo um clamor a Deus, pedindo que Deus ouça a sua oração. Então, os 3 primeiros versículos são a primeira parte desse salmo. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Veja que Davi, ele está dizendo: eu estou suplicando. Ele está mostrando o estado de espírito em que ele está. Ele está sofrendo uma traição, ele está sofrendo perseguição e ele está suplicando que Deus o socorra. Sabemos que quando nós suplicamos, é como se nós estivéssemos implorando. Então ele fala, pede para que Deus se incline para que ouça a oração dele. Versículo 2: Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. O Salmo 55, ele é uma oração que carrega súplica e que carrega uma lamentação. A súplica por ajuda de Deus e a lamentação pelo fato de estar sofrendo uma perseguição e uma traição de um amigo. Nós vamos ler nos próximos versículos que Davi vai revelar em um versículo que quem estava traindo ele era um amigo. Versículo 3: Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. Então essa é a primeira parte do Salmo 55, versículo 1 até o versículo 3. Davi pede que Deus incline para ouvir a sua oração e a sua súplica, pede que o Senhor o ajude porque ele está carregando um lamento, porque ele está sendo perseguido por um inimigo que lança sobre ele fúria.
Só que nós vamos ler na frente que esse inimigo, na verdade, era um amigo que estava traindo ele. A segunda parte do Salmo 55 vai dos versículos 4 até o versículo 8. Nesses 4 versículos, Davi, na verdade 5, né? Do versículo 4 até o versículo 8 são 5 versículos. Nos próximos 5 versículos, ele traz uma descrição do seu sofrimento. Ele fala o que ele estava passando. Vamos ver aqui. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. 5. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Versículo 6. Pelo que disse: Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. 7. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aí tem aqui Selá. Selá é uma expressão que significa pausa. Como os salmos são canções, sempre que você vê o Selá em um salmo, significa que quando eles estavam cantando esse salmo aqui, eles cantavam até o versículo 7, e aqui eles davam uma pausa, e essa pausa, segundo os estudiosos, tem o objetivo de fazer que a pessoa reflita no que ela acabou de cantar. Então, o que nós acabamos de ler, dos versículos 1 até o versículo 3, Davi está pedindo por socorro de Deus, falando sobre a sua lamentação. Muitas vezes nós vamos em oração a Deus e pedimos que Ele nos ouça, que Ele escute a lamentação que está dentro de nós. E a segunda parte, do versículo 4 até o versículo 7, Davi descreve o seu sofrimento. Ele está falando: o meu coração está doído dentro de mim, eu estou cercado de terrores, eu estou com temor, eu estou com tremor, o horror me cobriu. E eu disse: ah, se eu tivesse asas como uma pomba, então eu poderia voar e eu poderia descansar, e eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Aí quando tem esse Selá, é como se dissesse assim: quantas vezes nós lemos esse texto e pensamos: eu estou passando exatamente por esse sofrimento. Eu estou sofrendo uma lamentação, eu estou sendo perseguido. Se eu tivesse asas, eu voaria como uma pomba. Traduzindo isso para os dias atuais, talvez alguém poderia pensar assim: se eu tivesse asas como um avião, eu voaria para bem longe daqui. Eu ficaria longe desse lugar. Ou se eu tivesse asas como uma águia, eu voaria e ficaria lá no topo das montanhas e ficaria longe só para poder ter um descanso. Então, quando nós lemos esse texto, esse Salmo 55, ele pode ser usado, é bom conhecer esse salmo para dar este salmo para que alguém que está passando por uma lamentação, por um sofrimento, possa ler esse salmo e meditar que não é só ela que está passando por isso. Muitas pessoas no passado também passaram por isso. Davi era rei de Israel e ele passou por isso. A lamentação, o pedido para que Deus venha nos socorrer, o desejo de correr do meio da nossa família, dependendo da circunstância que está gerando conflito, problema, ou dentro do nosso trabalho, dependendo da situação que nós estamos passando, nos faz querer sair e fugir daquele lugar. Quantas vezes nós ouvimos uma mãe dizendo que está passando por situações difíceis com seus filhos, ela fala: ah, se eu pudesse sair daqui, eu ficaria longe, eu escaparia dessa situação. É assim que Davi estava. Então aqui Selá. O Selá é uma pausa. Será que você está passando por isso nesse momento? Aí o versículo 8, ele fecha esse raciocínio aqui da descrição do sofrimento de Davi. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então aqui dos versículos 4 até o versículo 8, Davi descreve o sofrimento dele. Aí vem a terceira parte. Na terceira parte é onde nós identificamos que o motivo do lamento, da súplica de Davi, que ele fala nos
3 primeiros versículos é que ele estava sendo perseguido por inimigos. Vamos ler aqui, versículos 9, 10 e 11. Ele está queixando dos seus inimigos. Versículo 9: Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Versículo 10: De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Versículo 11: Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Não se apartam das suas ruas. Agora, ele está falando a respeito de como estava a cidade de Jerusalém. Esse Salmo 55, de acordo com os teólogos, ele foi escrito para o contexto de 2 Samuel, capítulos 15, 16, 17 e 18. Quando você abre a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 15 até o capítulo 18, nós lemos a história da conspiração de Absalão. Absalão era filho do rei Davi e, em um dado momento, ele quis assumir o trono do pai. Então, o que Absalão fazia? Ele ficava na porta da cidade de Jerusalém e ele ficava ouvindo os problemas das pessoas e ele ficava julgando as causas. Ele dava soluções e as pessoas resolviam os problemas e ficavam agradecidas a ele. Quando elas agradeciam a Absalão, Absalão dizia assim: Eu quero fazer muito mais por vocês, mas eu não sou o rei, então me apoie. E assim ele foi ganhando o coração de muito povo, até que num dado momento ele se mudou para a cidade de Hebrom e ele levantou uma conspiração contra o rei Davi. Lá ele reuniu várias pessoas e disse: Vamos agora tomar o reino de Israel. Dentre os amigos de Davi, um conselheiro se chamava Aitofel. O Aitofel resolveu trair Davi e resolveu seguir o Absalão. Então, eles ficaram no meio daquela cidade com várias pessoas e ali na cidade eles usavam as suas línguas para criarem planos de como fariam para destruir Davi e para assumir o trono completo do reino de Israel. É por isso que Davi, aqui nos versículos 9, 10 e 11, está falando: Despedaça, Senhor, e divide a sua língua. É como se Davi estivesse dizendo: eles estão lá com uma língua, conversando, combinando, criando as estratégias para conseguir tomar o trono, mas divide a sua língua significa que eles fiquem divididos, que eles não tenham uma linguagem só, que eles não consigam criar um plano único para conseguirem realizar os seus projetos, mas que eles fiquem divididos. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. A violência e a contenda é porque eles estavam ali, violentos, e a contenda é porque eles estavam combinando como fazer para causar a destruição. Aí versículo 10: De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Ou seja, eles estão carregados de iniquidade, intenções más, eles estão carregados de malícia. Malícia, pensar em realizar o mal. Maldade há lá dentro. Astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Então aqui na terceira parte, Davi está fazendo a sua queixa. Ele está se queixando dos seus inimigos. Agora no versículo 12 até o versículo 14, Davi fala especificamente da sua lamentação pela traição do amigo, que é o Aitofel, como nós mencionamos. Segundo Samuel, capítulo 15, 16, 17 e 18 falam que Aitofel traiu Davi e seguiu junto com Absalão. Vamos ver aqui, 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.
Então veja, ele fala, era um homem meu, igual, aquele que andava comigo, que era meu guia. Aitofel era um guia de guerra, ele era um conselheiro de guerra de Davi. E meu íntimo amigo. Versículo 14. Praticávamos juntos, suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Então nós vemos aqui nos versículos 12, 13 e 14. Aqui no 9 até o 11, Davi faz a queixa contra os inimigos, que eles sejam despedaçados, que eles estão reunidos lá na cidade planejando mal. Versículo 12 a 14. Só que eu estou triste, porque eu fui traído por um amigo. O Aitofel resolveu seguir o Absalão, está lá, no meio deles, me enganando. Então a quarta parte é a traição de um amigo. A quinta parte, Davi mostra que ele tem confiança em Deus. Nós vamos ler o versículo 15 até o 19. Apesar de toda essa situação, ele confia em Deus. Veja aqui, versículo 15. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Na verdade, esse versículo 15 aqui, ele revela para nós que o Salmo 55 também é um salmo parcialmente imprecatório. Já falamos o que são salmos imprecatórios, orações imprecatórias, quando nós tratamos do Salmo 35, que é o primeiro salmo imprecatório que aparece na lista dos salmos. A oração imprecatória é uma oração que pede a desgraça, a destruição, a ruína do inimigo. Lá no Salmo 35 nós vemos essa oração. O Salmo 35 ele é bem imprecatório. Depois no Salmo 41 nós vemos também que tem ali um pedido imprecatório para que o inimigo seja vencido. Aí depois nós temos aqui no Salmo 55, no versículo 15, a morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. E depois nós temos também o Salmo 109. O Salmo 109 foi escrito pelo rei Davi e é o salmo mais imprecatório de todos. Lá Davi pede que o seu inimigo tenha sua esposa como viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à direita do seu inimigo. Então o Salmo 109 é o salmo imprecatório mais forte. Esses salmos imprecatórios são salmos que mostram o estado de espírito dos salmistas e também servem como uma lição para nós, mostrando que muitas vezes, quando nós nos deparamos com os nossos inimigos, nós desejamos a morte deles e que isso é algo normal, não é algo que seja errado. O que é errado é você desejar o mal do próximo e ficar alimentando esse espírito. Mas ir diante de Deus, como Davi fazia, e dizer que eles sejam mortos, que eles sejam destruídos, que eles sejam arruinados, e depois dizer: Senhor, eu estava descarregando a minha raiva, estava falando para o Senhor o que eu estava sentindo, mas que seja o Senhor que faça a sua justiça. Davi fazia isso muitas vezes. Ele falava tudo isso e depois ele colocava frases dizendo: mas a minha confiança está no Senhor. Então ele não ficava carregando aquilo, mas isso não deixa de ser uma imprecação. Então a imprecação são orações que são feitas a Deus no momento de raiva, de fúria, em que nós somos sinceros e dizemos: Deus, que aconteça tudo isso com eles. Mas no final, sempre nós vemos que existe um retorno, uma retomada na confiança em Deus. Nós vamos ver isso aqui nesse próprio Salmo 55. Veja, ele fala isso no versículo 15. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Ele faz a imprecação, mas na sequência ele fala o quê? Versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Percebe que quando ele fala, ele faz a imprecação, dizendo o que ele sente, mas logo na sequência ele tira o peso,
dele ficar carregando o desejo do mal do próximo. Ele fala: eu não vou fazer nada, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor é que me salvará. Versículo 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Veja que ele está totalmente confiando no Senhor. No versículo 15, essa quinta parte, que vai do versículo 15 até o 19, Davi, ele faz a imprecação no versículo 15 e depois, até o 19, ele vai revelando que a confiança dele está em Deus. Veja, ele no 16 ele fala: invocaria a Deus, o Senhor me salvará. No 17 ele fala que ele vai orar de tarde, de manhã e ao meio-dia, e ele vai clamar e o Senhor vai ouvir a sua voz. No 18, livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos contra mim. Veja que ele fala que ele não precisou fazer nada. Foi o Senhor livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam. Ele está dizendo que é Deus que vai me livrar, que vai me dar a paz. É Ele que vai pelejar essa guerra, pois eram muitos contra mim. E no versículo 19, Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. Selá, que, como eu já expliquei aqui no versículo 7, né, significa uma pausa. Então aqui tem mais uma pausa quando eles cantavam. Então aqui a pausa é para eles lembrarem que é o Senhor que vai despedaçar os inimigos, que muitas vezes nós somos traídos por amigos muito próximos, como Davi, mas que Deus está no controle de tudo. Por isso tem esse selá aqui no versículo 19. Porque do versículo 8, ó, o primeiro selá está no versículo 7. Aqui tem uma pausa para meditar. Quantas vezes nós estamos lamentando, pedindo muito para Deus, com o nosso coração cheio de dor e sofrimento. Selá, versículo 7. Tem uma pausa para a pessoa meditar, pensar se ela está passando por isso. Aí começa o versículo 8 até lá no 19. O 8. Muitas vezes nós queremos fugir do mal, o mal está em nossa volta, muitas vezes nós somos traídos por um amigo muito próximo, mas no final nós sempre confiamos em Deus. Selá, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Aí vem a última parte, do versículo 20 até o versículo 23, onde Davi faz a sua oração final. Ele fala na sua oração final o seguinte: puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. É isso que essas pessoas fizeram. Essas pessoas que se colocaram como minhas inimigas agora, eles colocaram as mãos em quem estava em paz. Versículo 21. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Davi aqui está falando, no final das contas, essas pessoas só eram enganadoras. Elas pareciam que eram boas, mas na verdade elas eram más. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então ele termina o salmo falando, no final de toda a nossa meditação, essas pessoas aí colocaram a mão nos inocentes e eles eram falsos. Usam a boca macia como a manteiga, mas carregam no coração a guerra. As suas palavras são macias como azeite, mas na verdade são como espadas. Que o Senhor, o versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor. Em outras palavras, não fique preocupado. Você está cuidando dessa situação, ansioso por essa situação, deixe isso com o Senhor, porque Ele que vai te sustentar. Ele não vai permitir que o justo seja abalado. O Senhor fará com que os homens de sangue e de fraude, que eles não vivam
todos os seus dias. Eles vão viver menos, mas eu confiarei no Senhor. Aqui nessa última parte nós podemos ver, aqui Davi não está fazendo uma imprecação. Davi aqui está apenas afirmando uma coisa que ele sabe. Ele está dizendo assim: a justiça de Deus é garantida. Aqueles que realizam o mal acabam morrendo mais cedo. E isso daí é fato. É como se Davi afirmasse, dizendo assim: com certeza eles vão receber o castigo de Deus. Por isso que aqui do versículo 20 até o 23, nós vemos Davi constatando: essas pessoas aí fazem o mal. Essas pessoas aí são mentirosas. A boca parece manteiga, mas no coração tem guerra. A boca parece palavras de azeite, mas são como espadas. Mas não vou me preocupar com isso. Vamos lançar o nosso cuidado em Deus, que o próprio Deus vai cuidar deles. E eles não vão viver muito tempo, não vão viver vão viver só a metade da vida deles pelo fato de decidirem, pelo fato de escolherem fazer o mal. Então o Salmo 55, ele é um salmo que fala sobre a dor da traição. Ele é um salmo que mistura vários elementos. Ele tem lamento, porque Davi está falando que ele foi traído por um amigo. Ele tem súplica, porque na primeira parte ele suplica para que Deus o escute, porque ele está sofrendo uma angústia. Absalão, o seu filho, e Aitofel, o seu amigo íntimo, o traiu, e eles estão lá na cidade conspirando contra ele, pensando como vão tomar o trono dele. E eles estão ali nos seus conselhos, combinando, falando coisas ruins. Davi está nessa situação de angústia. E ao mesmo tempo ele lamenta porque o amigo o traiu. Podemos dizer que ele também está lamentando porque era o próprio filho dele que estava traindo ele. Mas aqui no Salmo ele manifesta a dor pela traição do amigo que o traiu. E também é um salmo de confiança, porque no final Davi fala que eu confio no Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque o Senhor vai vencer o mal. Então é um salmo de súplica, de lamento, de imprecação. O versículo 15 mostra a imprecação. A morte os assalte e vivos engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior, e de confiança em Deus. Essa é a meditação do Salmo 55. Hoje é dia 24 de setembro e nós incentivamos todos os que assistem os nossos vídeos a lerem o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. A maior parte dos meses do ano tem 30 e 31 dias. Então você pode ler Provérbios 12 vezes no ano e em Provérbios você pode adquirir sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência, entendimento para tomar decisões melhores na sua vida. Quando nós meditamos em Provérbios, nós tomamos conhecimento a respeito de muitas situações que podem ser resolvidas com o conhecimento da palavra de Deus. Provérbios é um livro de conselhos, escrito pelo rei Salomão, e vale a pena ler sempre Provérbios. Eu vou deixar aqui um vídeo chamado Recortes em Provérbios no capítulo 24. E no lado direito eu vou deixar o botão para você se inscrever no canal, para que você sempre seja notificado dos novos vídeos que nós vamos postar. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Antes de terminar, do Salmo 51 até o Salmo 71, esses salmos foram escritos pelo rei Davi. 3 salmos do 51 até o 71, que foram escritos por Davi, falam sobre traição. O Salmo 54, o Salmo 55 e o Salmo 59. Então, só para situar aqui, do 51 até o 71 que Davi escreveu, 3 tratam desse tema. Com isso nós encerramos. Deus abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém.